Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te prosperando a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um tempo com a palavra, momento da palavra, para que juntos possamos desfrutar da beleza dessa palavra, da maravilha que ela é e da esperança que ela traz aos nossos corações. Então, com certeza, isso é algo para nós muito profundo e muito importante, porque ela nos consola. Nós vivemos tempos às vezes difíceis. Quantos de nós já vivemos um momento de perder um ente querido? E a gente sabemos que isso é tão difícil, tão complicado, né? A dor da separação é algo muito profundo, algo que mexe com o nosso coração, com o nosso sentimento. Eu tenho para mim que no projeto original de Deus, eu posso pensar assim, Deus não existia essa questão da morte, porque é algo para nós tão doloroso e é algo que eu creio que nós nunca iremos aprender a conviver com isso. Só que por um outro lado, nós também temos a expectativa, a esperança, né, que muitas vezes num determinado momento, quando perdemos um ente querido, nós ficamos tristes, ficamos, vamos dizer assim, há esse sentimento de tristeza. Então, nós ficamos tristes, mas não vivemos triste. Eu não sei se os irmãos conseguem entender, se você consegue entender isso comigo, de quando nós perdemos alguém que está no Senhor, nós não perdemos, o céu ganhou, podemos pensar assim. Então, nós ficamos tristes, mas não vivemos triste. Podemos estar por um momento triste, mas não vivemos triste. E era isso que Paulo, quando nós tratamos, estamos aí numa jornada com Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, semana passada, nós vimos o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, e hoje eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, o capítulo 13, não tem capítulo 13 em Tessalonicenses, né? Só para detalhe aqui, falha nossa. Mas em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Eu quero ler para os irmãos, para que juntos nós possamos fazer nessa noite uma reflexão em nome do Senhor Jesus. Diz assim, irmãos, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essa palavra. Palavra muito oportuna. Nós precisamos sempre lembrar, quando lemos Tessalonicenses, que Timóteo teve primeiro em Tessalonicenses. Paulo enviou Timóteo, nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 6, Paulo diz assim, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então, Paulo, preocupado com esses irmãos, como nós vimos no capítulo 1, Paulo envia Timóteo para saber como esses irmãos estavam. Timóteo volta, com notícias sobre a fé, sobre a esperança, sobre a expectativa, sobre tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele conversou com aqueles irmãos, toda a sua alegria, toda a sua satisfação de ver como a fé daqueles irmãos estava evoluindo, de como aqueles irmãos estavam realmente prosperando na fé. Isso traz uma alegria muito profunda a Paulo. Por isso que Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo recomenda esses irmãos, Paulo alegra com esses irmãos, Paulo realmente louva, regozija a Deus pela vida desses irmãos e usa também esses primeiros 3 capítulos para uma autodefesa. Dizer que ele não foi lá para simplesmente usufruir daquilo que eles poderiam dar, mas ele foi lá para anunciar o evangelho, para pregar a verdade do Senhor ao coração deles. Então Paulo trabalha com esses irmãos, Paulo ministra ao coração desses irmãos sobre essa questão. Quando entra no capítulo 4, ele fala um pouco sobre relacionamento. A partir do versículo 13, a qual nós lemos aqui, Timóteo traz a Paulo uma notícia. Timóteo traz uma situação para Paulo, para que eu creio que preocupou Timóteo.
E também preocupa Paulo, porque Paulo escreve com a vinda de Timóteo a Paulo, trazendo notícias sobre os irmãos. Paulo então decide escrever uma carta, a primeira carta dos irmãos, para falar sobre eles, sobre algumas coisas. E a primeira coisa então que Paulo começa a trabalhar, que esses irmãos estavam, porque sabemos que eles estavam vivendo num período de perseguição, muitos deles, assim como Paulo foi fugido de lá, precisou sair correndo de lá para sua proteção, alguns irmãos estavam sendo torturados e outros até mortos. E a questão deles é, e os nossos irmãos que morreram? O que serão deles? Nós que estamos vivos, estamos aguardando o retorno de Cristo. Glória a Deus, maravilha. Mas os nossos irmãos e os nossos parentes que já morreram? O que será deles? Eles não estão vivos, então como serão arrebatados? Como irão para o céu? Como que eles irão? Porque até então, já ouviu alguém falar assim para você, não, para mim a vida é aqui na terra. Para mim a vida é aqui na terra, morreu, acabou. Morreu, acabou. Até esses dias conversando com alguém, disse que alguém respondeu para ela, falou assim, nossa, mas aí é tão sem sentido a vida. Só que, morreu, acabou e é um negócio meio que sem graça, né? Parece que nem sequer vale a pena viver. Mas muitos pensam assim, só que quando Paulo traz a notícia do Evangelho, traz a notícia de um céu, de um novo céus, nova terra, de uma nova Jerusalém, esses irmãos criam expectativa, poxa, queremos ir para o céu, e eles assumem essa verdade. Só que agora tem uma dúvida. E qual é essa dúvida? E os nossos irmãos que já morreram? E os nossos irmãos que dormem? Esse dormir aqui não é simplesmente um sono físico. Quando Jesus vai falar de Lázaro, ele fala, preciso ver Lázaro porque Lázaro dorme. E os seus discípulos ainda não entendem, falam, mas se ele está dormindo, ele está bem. Jesus fala, não, ele está morto. Então, a preocupação desses irmãos era, e aqueles que morreram? Como será? Como se dará? Tudo bem, nós que estamos vivos, lembrando sempre que Paulo tinha a visão de que Jesus voltaria na sua época. Todos os profetas, todos os apóstolos, né, sempre criaram essa expectativa. Os discípulos, em especial, sempre criam que Jesus iria voltar na sua época. Os pais da igreja, a igreja primitiva, nós, né, parece que nos últimos tempos nós estamos ainda, vai acontecer muita coisa, não. Mas o período bíblico, depois disso, né, os pais da igreja sempre criam que Jesus voltava na época deles. Então esses irmãos também criam, não, Jesus vai voltar na nossa época. Maravilha. Jesus vai voltar. Ok, nós cremos nisso, acreditamos, recebemos isso pela fé. Mas a questão e os nossos irmãos que já morreram? E os nossos familiares? E por não saber o que seria, como seria, esses irmãos estavam entristecendo. E Paulo vai dizer então, no versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Não é uma ignorância de brutalidade, uma pessoa, esse sujeito é ignorante. Não, é uma ignorância por falta de conhecimento. Não quero que vocês sejam aqueles como que não têm conhecimento. É essa expressão que Paulo trata como ignorantes, dizendo quanto aos que dormem. E ele diz, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Podemos pegar e tirar uma ideia, uma grande ideia, se nós podemos analisar desse texto que nós lemos, nós não temos motivo para viver entristecidos. Não há motivo em nós para isso. Podemos sim nos encontrar em determinado momento. A tristeza nas nossas vidas é algo relativo, não é algo absoluto. Nós que temos esperança, nós que temos a esperança de novos céus e nova terra, a tristeza para nós é algo relativo, não algo absoluto. Agora, para aqueles que não têm esperança, a tristeza se torna uma verdade absoluta. Por quê? Porque já não tem mais esperança. Quando nós perdemos alguém, nós temos esperança. Não, mas um dia estaremos juntos na glória. Aquele que não fala, poxa, acabou. Agora acabou tudo. E nós que já perdemos tantos irmãos em Cristo, nós sabemos que um dia encontraremos com eles. Nós sabemos que por mais que possa ser, nós sentimos falta desses irmãos, por mais que possamos sentir falta desses entes queridos, por mais que isso em algum momento nos traz tristeza, mas ao mesmo tempo nos traz uma alegria, porque sabemos que eles já estão na glória, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando da graça do Senhor. Então em nós não há motivo para vivermos triste, para que a nossa vida seja banhada de tristeza, não, porque a nossa vida é banhada de esperança. E é isso que Paulo então começa a tratar com esses irmãos. É isso que Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que falte a vocês conhecimento, não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Porque, irmãos, a tristeza, o viver a tristeza,
O ter a tristeza como uma verdade absoluta é para aqueles que não têm esperança. Para aqueles que não têm esperança. Agora, para nós que temos esperança, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e têm a esperança da eternidade, a tristeza vai vir com certeza. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, para que não se entristeça, olha o texto que diz, para que não se entristeça como os outros. Então a tristeza vai vir. Nós vamos ficar tristes. Não tem como, né? Seria algo irracional não ficarmos tristes em algumas situações. Mas a nossa tristeza, a tristeza do crente, a tristeza do cristão, ela é diferente. Ela é diferente. Por quê? Porque nós sabemos que há em nós a esperança. Sabemos que quando nós vemos um ente querido no caixão, quando nós estivermos no caixão, sabemos que ali não é o fim. Sabemos que ali não é o fim. Sabemos que tem agora uma nova vida, uma nova jornada, um novo começo, a qual o Senhor nos dá na eternidade com Ele. Paulo usa esse versículo 13 para tratar isso. E ele começa então a partir do versículo 14, descrevendo toda essa situação, trazendo alguma situação, dizendo por quê? Por quê? Né? Uma pergunta que nós podemos fazer. Por que nós não devemos ou não podemos entristecer como os outros? Por que nós não podemos entristecer como os outros? Paulo está dizendo, se cremos que Jesus morreu, e isso nós cremos, todos creem que Jesus morreu, ninguém tem dúvida disso, né? Se tem algo que é uma verdade absoluta para todos é que Jesus morreu. Para alguns pode existir alguma dúvida, eu creio que no Brasil nem tanto, mas não há também para nós que Jesus ressuscitou. Então Paulo está dizendo, olha, se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, eu e você cremos nisso. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu, mas crê também que ele ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio que sim, em nome de Jesus, não é verdade? O nosso Jesus ressuscitou. E Paulo está dizendo então, olha, nós não podemos entristecer como os outros, como aquele que não tem esperança, porque nós cremos que Jesus morreu, mas cremos também que ele ressuscitou. Então a primeira coisa que nós não podemos ter como tristeza é saber que o nosso Senhor, sabemos que o nosso Salvador, ele morreu, e é uma verdade, nós não negamos isso. Mas ele não continua morto, ele não está na cruz, ele não está no túmulo. Tanto que o túmulo está vazio, a cruz que nós entendemos, ela está vazia. Não há mais lá o Senhor morto, não tem mais morte ali, porque Jesus não está mais na cruz. Porque ele também não está no túmulo, pode ir lá procurar, ele não está, ele ressuscitou. Então a nossa esperança está nisso, e é isso que Paulo está dizendo. Não quero que vocês se entristeçam como os outros, por quê? Porque nós cremos que Jesus morreu, mas que Jesus também ressuscitou. E ele continua, se cremos também que Deus, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Jesus está dizendo, olha, Paulo está dizendo, olha, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele trará com ele todos aqueles que morreram crendo nele. Ele trará juntamente com ele. Ele continua então no versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está explicando a esses irmãos, olha, nós cremos que Jesus morreu, por isso que nós temos esperança. Mas a nossa esperança não está simplesmente na morte de Jesus. A nossa esperança também está no fato de Jesus ter ressurgido. Ele ressuscitou. E o fato de Jesus ter ressuscitado, Deus trará com ele novamente todos aqueles que creram. Então Paulo está dizendo, olha, sabe os nossos irmãos que morreram? Eles ressuscitarão primeiro com o Senhor. O Senhor vai, né, como diz, quando der a voz do arcanjo, não vai ser algo secreto. Então, meu querido, fica tranquilo. A vinda do Senhor vai ser perceptível a todos. Eu creio que quando Jesus voltar, quando Jesus voltar para toda a sua igreja, todos, sem exceção, perceberão isso. Todos perceberão. Uns irão com o Senhor, outros ficarão. Se vem a velha questão teológica, se virá antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, isso é uma conversa para outro dia. Mas eu creio que todos nós, a Bíblia diz muito sobre isso, que terá um tempo de tribulação, que é a tribulação que o mundo vai viver um caos. Fala, nossa, meu Deus, mas já está ruim. Não, não está.
A Bíblia diz que ainda virá um tempo da tribulação. E a questão teológica hoje é que alguns creem que Jesus, que todo esse fato que Paulo está narrando, acontecerá antes da tribulação, outros acreditam que acontecerá durante a tribulação, e outros creem que virá depois da tribulação. Ok, ponto aí. Mas uma das coisas que esses três grupos, independente qual o seu ponto teológico e qual o seu ponto escatológico, independente do seu ponto, todos nós cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que nos ressuscitará com ele. Mas primeiro, os mortos, aqueles que já morreram, e é isso que Paulo está dizendo, olha, os nossos irmãos que já morreram, esses ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro, eles sairão do túmulo, eles encontrarão com o Senhor na glória, encontrarão com o Senhor. Então está dizendo, olha, não há por que estar triste, não há por que viver em tristeza, não tem motivo da tristeza ser algo absoluto nas nossas vidas como o fim de tudo. Por quê? Porque para nós a morte não é o fim. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Para nós, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é simplesmente um processo em tudo aquilo que Cristo fez. Então Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Nossos irmãos, muitos nossos irmãos morreram. De repente nós também experimentaremos por essa questão, passaremos por esse processo da morte. Ou, quem sabe, Jesus voltar na nossa geração. Glória a Deus, seria muito bom. Né? Por isso que precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, avançar para que mais e mais pessoas reconheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas então Jesus morreu e ressuscitou. Muitos nossos irmãos em Cristo morreram, mas com Jesus eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Pastor, o senhor está falando do sono da alma? Não. Estamos falando dos fins do tempo. Eu creio que os nossos irmãos que já morreram já estão na glória, desfrutando da glória do Senhor. Já estão desfrutando do gozo eterno. Mas quando falamos do corpo físico, a Bíblia vai dizer que ressuscitarão. Então Paulo está dizendo, olha, os nossos mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos. Por isso que a gente diz que Paulo acreditava que Jesus viria na sua época. Ele está dizendo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E Paulo é bem claro em dizer, ele vai dizer mais no capítulo 5, mas nós vamos ver na semana que vem o capítulo 5, que ele está dizendo, olha, nós seremos tirados. Porque arrebatado quer dizer assim, tomado, sem aviso prévio, sem nada. Verá? E nos tomará para o Senhor, nos tomará para viver com ele na glória. Então Paulo ele termina esse texto no versículo 18 dizendo, console-se uns aos outros. Console-se uns aos outros. No versículo 17 diz, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina o versículo 18, console-se uns aos outros, com essa palavra. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está mencionando a esses irmãos? Conversando com esses irmãos. Trazendo consolo ao coração disso. Olha, irmãos, os nossos irmãos que morreram, não fiquem tristes com isso, em demasia. Não vivam tristes com isso. Vai haver sim uma tristeza, vai haver. Porque houve um rompimento, houve uma separação. Mas a nossa vida não é para viver a tristeza ali, essa tristeza da separação, não a tristeza da morte. Porque os nossos irmãos já estão desfrutando, eles já estão com o Senhor. O que acontecerá no arrebatamento da igreja, porque aqui que Paulo está tratando com esses irmãos, é especificamente, não na ideia da morte agora, da eternidade, não disso, mas do dia do Senhor, do dia do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, como será com os mortos? Como será com os nossos irmãos que já morreram? A preocupação deles era isso, ok, o Senhor vai nos buscar e nós iremos com o nosso corpo transformado para o céu. E os nossos irmãos? E Paulo está querendo dizer, olha, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Porque não tem nada que traz mais confusão do que a ignorância, do que a falta de conhecimento. Quando nós estamos vivendo uma vida e não sabemos aonde vamos chegar, ou quando estamos num caminho e não sabemos aonde isso vai dar, as incertezas, a falta de conhecimento traz uma frustração, a falta de conhecimento traz confusão, nos deixa meio que atordoado, sem saber, não nos dá confiança, não nos dá autoridade para agir, para mover, a gente fica meio que, será que é? Sabe, a gente não investe todas as fichas pensando assim. Quando há dúvida, nós não investimos como deveria, nós não abraçamos como deveria.
E Paulo está dizendo, olha, não quero que vocês fiquem assim. Eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. Que a tristeza de vocês seja uma tristeza semelhante daqueles que não têm esperança. Não, não. Nós temos esperança. A nossa esperança está em Jesus. E Paulo, primeiro lembrando, versículo capítulo 1, 2, 3, Paulo tratando da fé deles. E agora, nessa parte que nós lemos, a partir do versículo 13, Paulo está dizendo, olha, se cremos, e a diferença a respeito da esperança está nisso, se cremos. A pergunta é, você crê? Se cremos que Jesus morreu, mas que ele também ressuscitou, já é motivo de ter esperança, já é motivo de não ter uma tristeza como os demais. A nossa tristeza é momentânea, a nossa tristeza é relativa, a nossa tristeza ela acaba sendo passageira, porque quando olhamos para a palavra, quando olhamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso nos enche. E é isso que Paulo fala no versículo 18, console uns aos outros com isso. Console. Por isso que eu digo a palavra do Senhor, aqueles que creem na palavra do Senhor como palavra de Deus, como palavra verdadeira de Deus, ela traz para nós consolo. E é isso que nós fazemos. E é isso que nós devemos fazer, consolar uns aos outros através da palavra. Então Paulo está dizendo, olha, se nós cremos que Jesus morreu e cremos que Jesus ressuscitou, então nós podemos nos consolar através disso. Por quê? Porque Deus também ressuscitará os que morreram e nós também em Cristo. Assim como Cristo ressurgiu, nós também ressuscitaremos com Ele. Os nossos irmãos, os nossos entes queridos que morreram em Cristo também ressuscitarão com eles. Então Paulo está dizendo, olha, não há por que tristeza, não há motivo para viver triste. Não há motivo para uma vida baseada na tristeza, porque a nossa vida precisa ser uma vida baseada na esperança. Porque é a esperança que nos consola, a esperança que Jesus morreu, mas que ele também ressuscitou. E com ele nós ressuscitaremos para a glória de Deus. Então, meus irmãos, gostaria que nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, não sei qual de repente o horário que você está assistindo esse vídeo, que de repente você pode estar passando por um luto, ou por qualquer tipo de situação de alguém que morreu em Cristo, que nós possamos saber que ele está com o Senhor. Ele está com o Senhor. E no grande dia, naquele dia maravilhoso do arrebatamento, não o dia do Senhor, o dia do julgamento, não, mas o dia onde o Senhor virá para buscar a sua igreja, esses nossos irmãos serão ressuscitados, seus corpos serão ressuscitados, e todos nós encontraremos então com o Senhor nas nuvens, nos ares, e ali o texto diz que viveremos com Ele para sempre. Olha que alegria, olha que maravilha. Eu penso, será que não vale a pena viver com esse Deus, viver com esse Senhor? De repente ainda você não aceitou Jesus. De repente, se você morrer hoje, você não morre em Cristo. De repente hoje você está fora dos caminhos do Senhor. A pergunta é, será que não é o momento de voltar para o Senhor? Será que não é o momento de voltar aos caminhos do Senhor? Viver para Ele, viver com Ele? Que nessa noite nós possamos pensar, que nesse momento possamos pensar e avaliar com muita calma tudo isso. Pensar, refletir. Porque nós, não é que, às vezes você vai em velório e, não chora. Não, tem que chorar. Luto é choro, tem como. Luto é choro. Quando alguém morre é choro. É a única coisa que resta fazer é chorar. É chorar. Mas esse choro não está querendo dizer que nós não temos esperança. Esse choro está querendo dizer que alguém que nós amamos muito partiu. E que nós não teremos, até então, nessa vida terrena, contato mais com ele. Que nessa vida terrena nós não podemos mais desfrutar da sua companhia. E isso é triste. Isso é triste. Isso causa em nós uma tristeza. A tristeza da separação. Mas, por um outro lado, o nosso coração se alegra, pois sabemos que, para muitos dos nossos entes queridos que morreram, não há mais dor, não há mais sofrimento, mas hoje eles desfrutam da glória do Senhor. Então, quero te convidar nesse dia a pensar nisso com carinho, a avaliar a tua vida, porque para nós que estamos vivos, pelo menos assim eu creio, né? Para nós que estamos vivos e olhar para entes queridos, irmãos em Cristo, parentes nossos que morreram em Cristo, dá um consolo de saber que eles estão com o Senhor. É uma alegria. E eu sempre digo para minha família, olha, quando eu morrer, fica tranquilo, eu estarei num local muito bom, muito melhor. Então, quando vocês se entristecerem com a minha falta, se alegre,
porque eu estou num lugar muito melhor. Como os nossos irmãos que foram, estão num lugar muito melhor do que a gente. Ainda não é o momento de morrer, não. O momento é onde o Senhor, como eu digo pro pessoal, a hora que chamar a senha, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, Senhor, vamos e é festa. Mas é uma alegria quando nós vamos, uma tranquilidade, né? Falar que é uma alegria parece um pouco contraditório, mas traz uma tranquilidade saber que os nossos queridos, que os nossos entes queridos que morreram em Cristo, os nossos irmãos em Cristo que já morreram, eles estão desfrutando da presença do Senhor. Então o nosso coração fica tranquilo. Há uma tristeza pela separação, mas há uma tranquilidade pela eternidade que eles já desfrutam, e sabendo que no dia do arrebatamento da igreja, eles serão também juntamente conosco, todos ressuscitarão os seus corpos, e juntos habitaremos com o Senhor, e viveremos com o Senhor eternamente. Pense nisso, pense com carinho. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo, meu Deus, a qual tu és e tudo aquilo a qual o Senhor tem feito. Meu Pai, que o Senhor possa derramar da tua presença sobre as nossas vidas, cuidando, agindo, movendo, trazendo, ó Pai, bendito da tua presença, trazendo, ó Pai, bendito da tua graça, para que juntos, ó Pai, possamos desfrutar do teu consolo, que, ó Pai, sabemos que a esperança em Cristo, a esperança de ressurgir em Cristo, ó Pai, é que traz consolo sobre as nossas vidas, e que os meus irmãos, ó Pai, que de repente já perderam um ente querido, que eles possam, ó Pai, estar sendo consolados por essa esperança, a esperança que iremos ressuscitar com o Senhor, e um dia, ó Pai, todos nós viveremos na eternidade e viveremos, ó Pai, para sempre com o Senhor. Então, Pai, consola os nossos corações. Se alguém, ó Pai, está nos assistindo e ainda não confessou a Ti como Senhor e Salvador, Pai, toca no coração nesse exato momento, para que ele possa entender, ó Pai, o quão é importante essa decisão, no quanto isso faz toda a diferença, e que juntos, ó Pai, com mais e mais pessoas, possamos, ó Pai, viver a Tua eternidade. É que eu quero, meu Deus, orar ao Senhor, grato por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente, e um beijo no teu coração, fique com Deus.